Oi galera, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aí tem medo de lobisomem? Deixa nos comentários. E o relato que eu vou contar agora, ele é do Paulo, de Minas Gerais. Sem enrolação, bora pro relato. Meu nome é Paulo, mas todos me chamam de Paulinho, desde que eu era criança. Hoje eu tenho 58 anos e moro na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Mas quando isso aconteceu, eu tinha 12 anos de idade. E eu morava na cidade de Itapecerica, em Minas Gerais. Eu morava em um sítio com a minha mãe e com os meus irmãos. Na época, tinha mais ou menos um ano que o meu pai tinha falecido. E ficaram só eu, minha mãe, meus 5 irmãos e minhas 3 irmãs. E depois que o meu pai faleceu, não havia muito respeito entre nós. Eu com os meus irmãos com a minha mãe, porque não havia ninguém para nos repreender. E tudo virou motivo de discussão dentro de casa. Era irmão discutindo com irmão e etc. E teve um dia que eu não aguentei mais tanta discussão e eu resolvi fugir de casa. E com os meus 12 anos de idade, eu saí de casa apenas com a roupa do corpo. E sem falar nada com ninguém, eu saí estrada afora. Eu fui andando e parando em alguns vizinhos ao longo do dia, para beber uma água, me refrescar e também comer alguma coisa. E toda casa que eu parava, eles me perguntavam o que eu estava fazendo ali. E sem medo eu respondia que estava indo embora de casa. E todos me mandavam voltar, pois além de eu ser muito novo, eu não conseguiria sobreviver sozinho. Mas a todos eu ignorava. Eu dizia que para lá eu não voltava mais. E assim eu continuei a seguir o meu caminho. Após caminhar o dia todo, eu já tinha andado cerca de uns 15 quilômetros. E foi aí que anoiteceu. Eu estava no meio da estrada à noite e sem nenhum rumo a tomar. Foi quando eu decidi entrar em uma propriedade de um fazendeiro, que também era conhecido da família. Minha intenção era ver se eu conseguia dormir por lá. Eu pulei a cerca da estrada para dentro do terreno, em direção à sede. Porém, a sede ficava a cerca de 1,5 km. Quando estava faltando cerca de uns 800 metros para eu chegar na casa, eu comecei a ouvir alguns rosnados no meio da estrada e logo em seguida latidos de cachorros. E como estava muito escuro, não dava para ver do que se tratava. E de quem era aquele rosnado medonho, eu só sei que fiquei muito assustado. Por sorte, tinha uma plantação de milho da fazenda que estava perto de mim. Eu pensei em correr em direção a ele para me esconder, caso fosse necessário. Porém, aquilo escutou eu correndo e percebeu que eu estava ali. E eu percebi que ele olhou na minha direção. Rapidamente eu entrei para dentro do milharal e corri, corri e corri. E eu me deitei no chão, tremendo de medo. Eu tremia tanto que eu nem sabia como tinha conseguido correr até ali. E foi quando eu escutei alguma coisa entrando no milharal, fazendo um barulho nas folhas. Só podia ser aquela criatura. E os cachorros vieram latindo atrás dele, sem parar. Foi quando ele perdeu a paciência com os cachorros,
E foi quando eu escutei que ele pegou um daqueles cachorros e jogou longe. E eu escutei um pequeno choro de um daqueles cachorros e o barulho dele caindo no chão. O outro cachorro ainda latiu por alguns segundos, mas logo após saiu correndo. E a criatura continuou pelo milharal à minha procura. Eu escutava os passos dele devagar, tentando sentir o meu cheiro e soltando aqueles rosnados assustadores. Sinceramente, eu pensei que não escaparia dessa. E eu continuei lá, tremendo de medo, fazendo o possível para não fazer nenhum barulho. Eu estava de olhos fechados, apenas escutando os barulhos que a criatura fazia. Mas eu não sei se foi por sorte ou por destino ou por Deus, mas a criatura se cansou de me procurar e saiu correndo em disparada para um rumo desconhecido. Eu, sem conseguir nem falar, permaneci ali. Continuei deitado, com muito medo de sair. Meu medo era sair e me deparar com aquela criatura em algum outro lugar. E já muito cansado, eu acabei pegando no sono. E quando eu acordei, já era de manhã. Eu me levantei, ainda super assustado, mesmo estando de dia. Eu saí do milharal pelo mesmo lugar que eu entrei. Eu avistei um dos cachorros morto, aquele que a criatura tinha jogado. Eu não queria nem saber. A única coisa que eu queria era voltar para casa. Eu saí correndo e entrei na estrada novamente. E comecei a andar, morto de fome. A sorte foi que apareceu um caminhão e me deu carona. Ele me deu carona até mais ou menos faltando uns 2 quilômetros para chegar em casa. E de lá eu prossegui a pé. Quando eu cheguei, a minha mãe já veio toda preocupada, perguntando o que tinha acontecido. E eu, sem conseguir explicar o do porquê eu tinha fugido, já fui logo contando o que tinha acontecido. Os meus irmãos começaram a rir. A minha mãe não riu, mas eu percebi que ela não tinha acreditado em mim. Mas ela disse que isso lhe sirva de lição, para você não fazer mais coisas erradas. E assim foi essa história. E até hoje eu me pergunto, por que aquilo aconteceu comigo? Teria sido coincidência? Eu estava no lugar errado e na hora errada? Onde uma besta do inferno estaria? Ou aquilo aconteceu para me fazer desistir de fugir de casa? Bom, galera, este foi o relato do Paulinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e deixar também o seu comentário. Até o próximo vídeo.